Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre gestação anembrionada. Antes de eu começar a falar desse tema que é muito aflitivo, porque diz respeito a uma quebra de expectativa quando você descobre que está grávida e de repente descobre que é uma gestação que não está tudo bem com ela, mas eu vou pedir para vocês já deixarem um like aqui no vídeo e se inscreverem no canal, ativarem o sininho para vocês sempre saberem quando eu tô postando novos vídeos. Além de me seguirem nas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, Instagram e TikTok, que eu tô sempre postando vídeos sobre temas da saúde da mulher por lá também. Bom, gestação anembrionada, essa palavra, né, anembrionada, significa sem embrião. O bebezinho no começo da gravidez é chamado de embrião, então seria basicamente uma gestação sem bebê. Essa é uma das causas de uma perda gestacional precoce, que significa quando a gestação ela para de desenvolver no começo e vai acabar evoluindo para um abortamento precoce espontâneo, né? Que você não fez nada, mas perdeu a gravidez, infelizmente. O que significa anembrionada, então? Quando você tá tendo primeiro uma gestação normal se formando, no comecinho da gravidez, se você vai fazer um ultrassom, você vai identificar um saco gestacional, que é aquela bola preta que aparece no ultrassom transvaginal, e dentro desse saco, eventualmente, claro que depende do tempo de gestação, né? Mas eventualmente, a partir de umas 6 semanas, já é esperado que você consiga enxergar o embrião, que é o bebezinho pequeno do início da gravidez, que inclusive muitas vezes já tem até batimento cardíaco. A gestação anembrionada, ela acontece quando você descobriu a gravidez, fez o teste de gravidez, ele deu positivo, você vai fazer um ultrassom inicial e consegue inicialmente ver só o saco gestacional e não tem nada dentro desse saco. Geralmente nesses casos a gente está frente a uma situação que pode ser que esteja tudo bem, mas que você só foi fazer esse ultrassom muito precocemente, muito no comecinho da gravidez. E que a orientação do seu médico muito provavelmente vai ser: repita esse exame em 7 dias para ver se cresceu, se passou mais tempo e daí agora sim vai aparecer o embrião. Isso inclusive acho bom deixar claro que é muito comum. Se você tá lá de 5 semanas, fez um ultrassom e o saco gestacional é bem pequeno, tipo 1 centímetro, né, 10 milímetros, é muito pequenininho, é normal que você não veja o bebê ainda, né? O problema dessa situação é que na verdade você foi fazer o exame muito cedo. E daí você tem que esperar um pouquinho mais de tempo, porque até o bebê realmente aparecer, o esperado para o bebê aparecer é ali após 6 semanas. Agora, se você já tá de 6, 7 semanas, vai fazer o exame e o tamanho desse saco gestacional já é grande, ou seja, é um tamanho em que já era esperado ver o bebê lá dentro. Daí sim pode surgir essa hipótese de gestação anembrionada. Quando que a gente confirma esse diagnóstico? Quando a medida do saco gestacional, e eu vou explicar para vocês como é feita essa medida daqui a pouquinho, mas quando essa medida do diâmetro médio, que é uma coisa que vem escrita no laudo, diâmetro médio do saco gestacional, está acima de 25 milímetros e mesmo assim não tem embrião. Nesse caso, o médico pode diagnosticar que realmente é uma gestação anembrionada. Para medir esse diâmetro, só por curiosidade, claro que não é vocês que tem que saber fazer isso, é o ultrassonografista, né? Mas a gente mede os 3 diâmetros do saco, como se fosse uma esfera, né? Eu meço esse de assim e esse de profundidade e faz a média desses 3 e vai dar o diâmetro médio, que geralmente é algo que vem escrito no laudo. Então, se você fez um ultrassom e que veio um diâmetro médio de 9 milímetros, de 13 milímetros e não deu para ver o bebê ainda, não quer dizer que tem alguma coisa errada. Agora, se é um diâmetro já grande, próximo de 25 ou maior do que 25, infelizmente é possível dar o diagnóstico de que realmente é uma gestação que não vai aparecer esse bebê se ele não apareceu até agora. Esses casos, quando você descobre que você está com uma gestação anembrionada,
infelizmente é uma gestação que não tem bebê e que, portanto, nós chamamos também de não evolutiva, não está evoluindo. E isso vai partir para um abortamento inicial. Seja um abortamento natural, tipo o seu próprio corpo, sem você fazer nada, perceber que é uma gestação que não está indo para frente e eliminar via sangramento, ou às vezes vai precisar fazer um esvaziamento uterino através de um procedimento, curetagem ou a 1000, e daí tem vídeo aqui sobre abortamento precoce, sobre esses procedimentos, a conduta expectante versus procedimentos, então eu vou deixar no card aqui para vocês verem também, porque complementa o tema de hoje, né? Mas esse vídeo eu quis gravar mais para explicar especificamente sobre a questão da gestação anembrionada. Então é isso, é uma gestação que quando formou ali o bebê, deu algum erro genético ou no desenvolvimento das primeiras células da formação da gravidez que gerou o saco gestacional que iria no futuro gerar a placenta, mas não gerou o bebê dentro desse saco gestacional. Infelizmente, é isso que significa a gestação anembrionada. Assim como outras possíveis causas de gestações não evolutivas no primeiro trimestre, não quer dizer que você não vai poder ter uma gestação saudável no futuro e não necessariamente significa que você vai ter que fazer investigações ou outros exames ou que tem alguma coisa errada com o seu corpo. Mas é claro que eu não posso falar de uma forma geral e daí você tem que ir no seu médico para avaliar no seu caso o que realmente aconteceu e se é necessário algum exame complementar. No final agora eu vou só falar um pouquinho sobre, só citar outras causas em que você descobre que a gestação não está evoluindo no primeiro trimestre, mas que não são chamadas de gestação anembrionada, mas eu vou citá-las para dizer que não é, que é, por exemplo, você faz um ultrassom e identifica um saco gestacional pequeno, tipo de 7 milímetros. E daí você repete em 14 dias e esse saco gestacional ele não cresceu, ele continua 7 milímetros. Então isso também fecha o diagnóstico de que essa gestação ela não está evoluindo e vai evoluir para um abortamento precoce, mas você não pode chamar ela de anembrionada porque esse saco era muito pequeno, a gente não sabe se ele crescesse, se não teria sim um embrião lá dentro. Outra situação é quando é um saco que tem um embrião, mas esse embrião não evoluiu, não cresceu, e daí é meio que a mesma situação anterior, só que em vez de parar de desenvolver com 5 semanas, parou com 6,5 ou 7, por exemplo, que já dava para ver um embrião lá dentro. Então essas são algumas causas de você descobrir que a sua gestação não está evoluindo pelo ultrassom, né? Porque você não está sentindo nada, tá tudo bem, e é pelo ultrassom que você vê por essas medidas que não está crescendo, que não está evoluindo, e isso infelizmente não vai gerar uma gravidez com um bebê em casa, né? Espero ter ajudado. Esse é um tema super sensível e super difícil, porque na imensa maioria das vezes ninguém que engravida quer que aconteça isso, né? Quer que você tenha uma perda precoce. Eu tenho outros vídeos sobre perda precoce, então eu vou deixar aqui no card se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, mas se tiverem outras dúvidas podem deixar aqui também nos comentários ou me mandar mensagem lá nas outras redes sociais que eu sempre respondo. É isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.